Então, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Vamos dar continuidade a figuras geométricas, no estudo de geometria, certo? E aí hoje eu vou começar com duas perguntinhas básicas, tá? Você já percebeu, né? Vocês perceberam que onde vivemos, né, no mundo que vivemos, é um mundo que tem várias formas. Já perceberam isso? Para todo lado que nós olhamos, existem coisas com formatos diferentes, né? Então, se a gente olhar aí para o lado, não sei se vocês estão no quarto, na sala, na área, na cozinha, não sei, mas se vocês olharem para o lado aí, vocês vão perceber, né, que existem várias coisas de vários formatos e formas diferentes, né? E aí tem coisas, né, formatos diferentes que foram produzidos, né, ou construídos pelo homem, ou também pela própria natureza, né? A própria natureza dá essa forma, né? Traz essa forma para a gente. Então eu faço essa pequena reflexão sobre essas duas perguntinhas que eu deixo aí para vocês, tá? E aí, como eu disse, estamos fazendo um estudo da geometria. E o que é a geometria, né? A geometria é a parte da matemática que estuda as formas da natureza, tá? Então, tudo que tem forma dentro da natureza, né? Tudo que representa uma figura, tudo que possui uma formazinha aqui, da natureza ou construído pelo homem, tá bom? A gente faz o estudo dele com base na geometria, né? E a geometria vem do grego, tá? Seu significado, né? Dividido em duas partes, né? A palavra. A gente divide a palavra geometria, geo, né? Que significa terra, e metria, que significa medida, né? Ou seja, seria o quê? Medida da terra, né? E aí, no pé da letra, seria o estudo da medida da terra, tá? Mas aí a gente estuda, né, o que tem dentro da Terra, né, do planeta Terra. Figuras geométricas, né? Muitas figuras têm nome específico, outras são várias misturas, e aí às vezes não tem, né, um nome exato. E aí as figuras geométricas elas podem ser classificadas em duas, tá? Em figuras planas e figuras não planas. Tá? E aí nós vamos aprender a distinguir, né, a diferenciar cada uma delas, tá? As figuras não planas, elas também podem ser chamadas de sólidos geométricos, tá bom? Então, essas coisinhas que eu estou falando, às vezes são importantes, aí vocês dão uma pausazinha no vídeo, escreve no caderno, anota no caderno para não estar esquecendo, tá? E depois eu posso estar cobrando. Então, figuras não planas é coisa de sólidos geométricos, tá? E vamos relembrar o que é um plano, né? No dicionário de língua portuguesa, plano significa uma superfície que é lisa, né? Não tem desigualdade de nível, ela é plana. Né? Por exemplo, a tampazinha da mesa, né? A mesa, né? Em cima, a parte superior da mesa, ela é plana. Ela não tem nenhum desnível, né? O piso da casa de vocês, o piso da escola, o piso da quadra, o piso do campo, então, tudo isso plano, né? Ela não tem desnível, não tem, digamos que, ondulações, tá? Já na matemática, né? Entre o primitivo geométrico infinito, ou seja, plano é onde eu posso representar alguma coisa, né, com duas dimensões. Posso representar, no nosso caso, figuras geométricas que possuem duas dimensões, sendo comprimento e largura. Tá? Então, eu só posso fazer desenhos no plano, em um plano, figuras que tenham comprimento e largura. E nós vamos ver exemplos dessas figuras, tá? E aí, como nós vimos, né, o plano ele é representado pela letra grega, né? Essa letra que nos tem aqui destacada é a letra alfa, tá? E aí a gente sabe também que o plano ele é ilimitado, tá bom? A gente não consegue desenhar um plano, a gente só consegue desenhar parte de um plano, né? E eu trouxe aqui um plano A, tá? Não tem limitações, ele é ilimitado em suas dimensões, tá? E aí agora, o que são essas figuras? O mesmo alfa, tá? E aí trouxe uma figura geométrica bastante conhecida, que é o quadrado, né? Isso. E se a gente observar, o quadrado está em cima do nosso plano alfa, não é isso?
Tá passando alguma partezinha, né, do nosso quadrado do plano? Né? Tá sobrando alguma partezinha do quadrado do plano? Né? Não. Todos os pontos, ó, tem um ponto do quadrado aqui, tem um outro ponto do quadrado aqui, tá? No cantinho, tem um outro ponto aqui, né? Tem um outro ponto aqui. Todos esses pontos, eles estão, né, fazem parte do quadrado e estão dentro do plano. Né? Eu posso pegar um ponto no meio do quadrado aqui, ó, que também está dentro do quadrado e também está dentro do plano, tá bom? Então, qualquer ponto, né, que eu queira pegar aqui dentro do quadrado, vai ser um ponto que está também dentro do plano alfa, tá? Plano alfa, agora imagine isso aqui, o que seria o plano alfa, né? Uma folha de papel ofício, tá? E o quadrado desenhado dentro dele, né? Então, se o quadrado estiver por completo na folha de papel ofício, né, significa dizer que esse quadrado ou qualquer outra figura geométrica seja plana, né? Vocês podem desenhar também um retângulo, tá? Poderia ter um retângulo aqui, poderia ter um círculo, poderia ter um triângulo, um pentágono, um hexágono. Então, essas figuras aqui são exemplos, né, de figuras planas, tá? Aí eu trouxe aqui, né, o quadrado, né, o triângulo, se tivesse o plano aqui era para estar desenhado no plano. Eu trouxe aqui o outro exemplo, né, essa figura de número 3 aqui é o hexágono. A 4 aqui deveria ser um retângulo, eu acabei, né, meio que errando aqui, né? Mas aí o retângulo entra aqui também como exemplo de uma figura plana, tá certo? Ou seja, ela só tem duas dimensões, né? Quais são as dimensões dela? Deixa eu voltar aqui. As dimensões dela são o comprimento, tá? E a largura. Comprimento e largura. Deixa eu apagar isso aqui. Então, toda figura plana ela só tem duas dimensões, tá? Que é o comprimento do meu quadrado e aqui a largura do meu quadrado, tá? E aí, posteriormente, nós vamos aprender a estar medindo isso aqui, tá? Comprimento e largura. Comprimento e aí largura. Então, aqui são as duas dimensões que a minha figura plana possui, tá? E como vocês podem ver, né? O meu triângulo também vai ter duas dimensões. Vai ter comprimento, né? E vai ter largura, tá? A gente desenha da forma, o meu retângulo do mesmo jeito. Se eu tivesse um pentágono, também eu teria essa, como eu posso dizer, esse comportamento, tá? De comprimento e largura. E o que seriam as figuras, né? Não planos? São as figuras em que não estão contidas em um único plano, ou seja, né, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, tá? Agora imagine a seguinte situação, para a gente poder identificar isso. Pegue a mesma folha de papel ofício, né? Imagine a folha de papel ofício que está sobre uma mesa, tá? Plana. E vocês peguem um cubo mágico, né? Aqueles cubo mágico colorido, ou então um dado, tá? E você, o que é que vai acontecer? Vocês vão colocar, né, o cubo ou o dado sobre a folha, né? Imagine que vocês estejam fazendo isso. E o que é que acontece? A folha de papel ofício, ela é o plano, tá bom? O plano alfa, esse planozinho aqui embaixo, ó, plano alfa, né? Como vocês podem ver aí, tá certo? O que é que acontece? Eu vou ter apenas aqui embaixo, né, os pontos que estão tocando no plano alfa, né? Eu vou ter apenas os, vai ter um ponto aqui que ele vai estar escondido, né? Vai ter apenas os pontos de baixo do meu cubo que vai estar tocando no plano alfa, né? E a gente sabe que o cubo ele vai ter os pontos lá de cima, tá? E aí esses pontos lá de cima ou das laterais, eles não vão estar tocando o plano alfa. Eles vão estar tocando um outro ponto, um outro plano, tá? Deixa eu só terminar esse pontilhado aqui, para dar essa perspectiva a vocês, né? Que continua e tem as partes lá de trás, tá? Então, como eu falei, né? Apenas os pontos daqui de baixo, né? Da minha face de baixo, estão tocando no plano alfa. Né? No caso, aqui que eu vou tentar contornar de vermelho, tá? Que é a folhazinha de baixo, como eu falei no exemplo para vocês. E se eu pegasse
colocasse um ponto aqui em cima do meu cubo, né, do meu dado, essa quinazinha de cima aqui, ele estaria tocando no meu plano alfa? Ele estaria tocando na folha? Né? Não. Ou seja, esse ponto aqui, ele não está no mesmo plano, ele precisa de um outro plano, né? Seria um plano aqui lateral, um plano que passaria aqui, ou seja, precisaria de uma outra folha de papel ofício para que esse ponto daqui de cima, né, tocasse em algum plano, tá certo? Ou seja, só para a gente finalizar, né, em um único plano, né? Não toca todos os pontos em único no meu plano A, tá? Uma outra distinção, né, para a gente identificar aí as figuras planas das figuras não planas, é que a figura não plana, né, que são só do geométrico, ela tem a altura, tá? Ela tem o quê? Os mesmos comprimentos, tá? Do quadrado, né? Até porque sua base é quadrada, tem o comprimento, a sua largura, e aí vem uma outra dimensão, né? Que é a sua altura, tá? Então, os sólidos geométricos eles são chamados de 3D. Comprimento, largura e altura, tá? Então, uma das diferenças, né, da gente descobrir ou identificar uma figura plana de uma figura não plana, né, é saber que uma tem duas dimensões, que são as figuras planas, e a outras, né, os sólidos geométricos, então, tem três dimensões, né, que são as figuras 3D, tá? E aí temos exemplos dessas figuras, como o próprio cubo, né, novamente aqui, uma pirâmide, certo? Que lembra lá do Egito, né? Um pouquinho de história. Lá no Egito tem bastante pirâmides, né? Que são as figuras não planas, né? Os sólidos geométricos. Um outro exemplo aqui que eu vos trago é um cilindro, né? O cilindro também é um exemplo de uma figura não plana por possuir três dimensões: altura, comprimento e largura, tá bom? E aí, como eu falei lá no início, né, quando a gente olha assim, a nossa volta do nosso mundo para a natureza, a gente vai perceber vários objetos construídos, né, pelo ser humano ou por si próprio na natureza. E nós vamos perceber que é repleto de formas geométricas, que nos lembram figuras geométricas. A exemplo, o nosso planeta Terra, que é o planeta em que vivemos. Né? Ele tem um formato circular, nos faz lembrar também uma esfera, não é isso? Então, o próprio planeta Terra nos faz aí relembrar de uma forma e uma figura geométrica, tá bom? Na imagem ao lado, eu trago aí vários prédios, né? No centro urbano aí, deve ser lá do Rio de Janeiro, São Paulo, não sei. E aí esses prédios também possuem formas geométricas, né? Como se vocês perceberem aí, nós podemos identificar retângulo, por exemplo, aqui à frente do prédio, deixa eu ver aqui, pronto. Essa frente desse prédio aqui, né? Vamos supor que a gente possa se faz de conta que a linha está reta, né? Eu tenho aqui o que? Um retângulo, tá bom? E se a gente fosse dar um zoom na imagem, a gente ia ver as janelinhas, né, que tem o formato de quadrado dos apartamentos, né? E a gente ia ver o que também aqui em cima, as caixas d'água, que tem os formatos circulares, tá bom? Que eles fazem lembrar um ciclo, enfim. Né? Se a gente fosse dar um passeio pelo centro de alguma cidade, a gente ia perceber várias formas que nos lembram figuras geométricas, tá bom? Uma outra imagem aqui que eu trago, a primeira imagem, né? São várias abelhas aqui que estão na sua colmeia, e eles fazem lembrar aqui de um hexágono, né? Eu vou tentar aqui fazer com a minha canetinha, então, são 6 ladinhos aqui, né? Então é natural, né? Alguma coisa de um animalzinho da abelha que trabalha com forma geométrica matemática e nem sabe, né? Que é um hexágono. E aí que a sua bordazinha aqui em cima nos faz lembrar também um círculo, né? E a segunda imagem nos traz aqui uma percepção de triângulo, não é isso? Então, e aí esse triângulo aqui, né, na frente, e aí forma também uma pirâmide, né, como a gente conhece, que lá no Egito era isso. Então, né, lá no Egito é um livro que era bem comum a gente se encontrar pirâmide, né?
A terceira imagem aqui eu trago grandes arquiteturas, né? Arquiteturas fantásticas que tem no nosso Brasil, tá? Trago aqui imagens lá de Brasília, né, no Palácio do Planalto, trago aí também a imagem de uma ponte. Tudo isso nos faz lembrar também algumas figuras geométricas, né? E a última imagem, que é bastante comum, que é o campo de futebol, certo? O campo de futebol nos traz também, nos faz relembrar várias figuras geométricas, como a gente já tinha visto anteriormente. Nos faz relembrar ponto, né? Temos aqui a marca do pênalti, podemos dizer que é um ponto, o centro, que também é um debate no início do jogo é um ponto, aí temos retas, temos o círculo aqui, né? O círculo inicial, temos quadrados, temos retângulos, enfim, né? Eu estou trazendo essas imagens aqui para que vocês possam perceber que realmente ao nosso meio tudo gira em torno de formas geométricas, tá? E aí, como eu falei na aula anterior, eu ia trazer o centro, né, de Capistrano, né, para a gente dar uma olhadinha no mapa, para a gente poder ver também, perceber que na nossa própria cidade, na cidade do Capistrano, a gente consegue também perceber figuras geométricas, tá? Nessa primeira imagem aqui, né, nesse primeiro mapa, que ele está assim, dessa maneira, nós chamamos que é um mapa que possui duas dimensões, tá? É um mapa em 2D, né, que a gente só pode perceber aqui comprimento e largura, a gente não consegue perceber a altura das casas, por exemplo, tá? E aí, como é que funciona esse mapa, né? Deixa eu pegar o laserzinho aqui, aí vocês ficam acompanhando esse pontinho vermelho, tá? Aqui temos a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, né, que vocês conhecem, e aí a gente tem aquela rua principal, né, aquela rua descendo aqui, e, ó, e aí essa rua dá acesso à prefeitura, dá acesso àquela pracinha, tá? Bem aqui, ó, tem aquela outra ruazinha que liga a rua principal com a rua do mercado, não é isso? E aí tem ali onde passa a linha do trem, tá? Esse aqui é o mapa lá de Capistrano. Se a gente vir para a esquerda, né, temos aqui o Mercadinho Queiroz, né, o Mercadinho Queiroz, mas lá na frente a gente tem um acesso lá ao cemitério de Capistrano, né, nessa mesma rua aqui do mercado, tá bom? E se a gente perceber, né, os telhados da igreja nos faz perceber também formas geométricas, né, como quadrado, por exemplo, retângulo, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha e tentar aqui fazer um esboçozinho, né? Vocês observarem, deixa eu ver bem aqui, ó, né, o telhado dessa casa aqui, eu acho que era a pizzaria do Lanchef, nos faz lembrar o quadrado, certo? Se eu pegar aqui a igreja, ó, faz lembrar bem aqui um retângulo, tá? Aqui eu acho que é o centro paroquial, também nos faz lembrar um retângulo, né? Então a nossa rua de Capistrano, o centro de Capistrano, está cheio de figurazinhas geométricas, tá bom? E aqui nós temos a representação em 3D, tá? Por que, professor, em 3D? Porque aqui eu já consigo perceber aqui, ó, a altura da igreja, tá bom? A altura da igreja. Consigo perceber aqui também o comprimento, a largura da igreja, aliás. Tá bom? Então, eu tenho uma percepção em 3D aqui, em 3 dimensões. Tá? E aí, se a gente olhar aqui para a igreja, eu vou também perceber algumas formas geométricas, como aqui em cima eu vou ter um círculo, né? Tem um triângulo aqui, ó. Tá? Posso ter um retângulo aqui, a própria igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Tá bom? Mas aqui é como a gente fica de costa, mais ou menos de costa para a igreja, tá? Aí temos aqui aquela igreja, aquela escolinha que tinha, né? Que também, se a gente perceber, a gente vai encontrar algumas figuras geométricas aqui, um triângulo, tá? As portas e as janelas, ó. A porta faz relembrar o que é um retângulo, a porta nos faz relembrar um quadrado, os próprios batentezinhos aqui, ó, nos fazem relembrar também um retângulo, tá? O muro aqui da escola também nos faz lembrar uma forma geométrica, que é o retângulo. Tá bom? Enfim, né, aqui temos aqui uma lata de lixo, né, aquele tambor, que nos faz relembrar o quê? Um cilindro. Tá? Um tambor de lixo nos faz relembrar um cilindro.
Aí aqui nós temos o centro de Capistrano, né, o Mercadinho Queiroz ali, ó. E aí temos uma moto aqui na frente, temos um carro. O pneu do carro nos faz lembrar um circo, não é isso? Aqui, ó, o desenhozinho do Mercadinho Queiroz também nos faz lembrar um círculo, essa placa nos faz lembrar um retângulo, né? Enfim, né? Tem um mapazinho do Capistrano, assim. E agora é com vocês, né? Vocês vão responder no caderno, a atividade do livro de matemática, página 90, questão de 1 a 5, tá bom? Vocês vão só responder aí esse exercício no livro de vocês, a página 90, questões de 1 a 5, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a diferença de figuras planas e figuras não planas, né? Quando a gente trabalha com duas dimensões, quando a gente trabalha com uma dimensão, tá bom? Tenham todos uma excelente tarde, fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Eu estarei tirando a dúvida sobre a atividade, tá bom? Estou aguardando até 12h30 a devolutiva de vocês, certo? Um abraço e até a próxima.